Olá meus amigos e minhas amigas, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Uma dica super importante aqui, ó. Você que quer aprender na área da porcelanataria, de como iniciar uma bancada de porcelanato, tá? Essa daqui vai ser uma cuba esculpida com fundo falso, tá? Com fundo invisível, não sei como é que você conhece na sua região. Eu vou estar passando todos os segredos, tá? Pessoal, o primeiro passo, tá, para você iniciar uma bancada de porcelanato é você primeiro estar indo na casa do cliente, conversando com ele, entendendo o que ele quer, né? Tirando as medidas, né? E entrando num acordo com ele de como vai ficar esse projeto. Pessoal, eu confesso para vocês que eu tenho uma deficiência na questão do desenho. Ninguém vai entender isso aqui, tá vendo? Só eu que consigo entender uma situação dessa daqui. Mas eu tô lutando para melhorar, para dar mais para vocês, tá? Eu tô lutando, mas eu consigo entender e eu consigo passar para o cliente a visão do trabalho pronto. Então isso é o que é o mais importante. Pessoal, olha só, o primeiro segredo é esse aqui, ó. Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera aqui. Para ficar mais visível para vocês aí, ficar bem bacana. Pessoal, o primeiro segredo é esse aqui, ó. É a seta, tá vendo? Aqui tem uma seta aqui, que ela tá no mesmo sentido da seta que existe no verso do porcelanato, que é aqui na parte inferior, tá? Todo porcelanato, ele tem uma seta aqui, para você seguir como referência. Então eu transferi essa seta aqui para a parte superior do porcelanato, o sentido dela, que é para eu não ter que ficar virando ele na hora do corte. Vocês vão entender isso lá na prática depois. Pessoal, o que acontece? Essa bancada de porcelanato, ela tem 1 metro, tá? Ela vai ficar com 1 metro por 46,5, tá certo? O que acontece? Esse porcelanato, ele tem 1,20 por 60. Então, quando a gente passar o primeiro corte aqui, que vai ser de 1 metro, tá? E nós vamos estar aproveitando essa sobra de 20 centímetros aqui para poder fazer justamente o fronte que vai ficar aqui na nossa lateral, que o nosso projeto ele fica encostado na parede do lado direito. Então o que acontece? Nós vamos estar pegando esses 20 centímetros, vamos tirar 2 centímetros para fazer a virada do fronte e os outros 18 vai ser a altura do fronte que o cliente pediu, que é 18 centímetros, tá certo? Então o primeiro corte que a gente vai fazer vai ser esse aqui, tá? Tirando 20 centímetros para a nossa bancada ficar no tamanho real, que é 1 metro. Após a gente tirar esses 20 centímetros, né, da lateral, nós vamos fazer o segundo corte aqui, ó, que vai ser esse aqui, tá vendo? Esse segundo corte, ele vai ter 6 centímetros, que nada mais é do que a saia de retorno. A saia de retorno, pessoal, é isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui mais ou menos no papel, só para vocês entenderem. Ficar uma coisa bem natural. Pessoal, supondo que aqui é a nossa bancada, tá vendo? Essa daqui é a saia, tá? Essa daqui é a saia. E essa daqui de dentro é a saia de retorno. Ou seja, o móvel ele fica encostado aqui, tá? Ele fica encostado aqui, ó. Então essa daqui de baixo é a saia de retorno e essa aqui é a nossa saia frontal da nossa bancada. O que acontece, pessoal? Depois que a gente, tirou esses 20 centímetros aqui da largura, do comprimento, nós vamos tirar aqui os 6 centímetros da saia de retorno. Porque nós fizemos um planejamento de corte primeiro, nós não saímos cortando onde não precisava cortar, entendeu? Fizemos um planejamento e chegamos à conclusão que a gente tem que começar a cortar por aqui, por ali. Essa é a importância do planejamento de corte, parar e pensar sobre o projeto. Pessoal, o primeiro corte vai ser esse aqui, tá? Da saia de retorno, que é 6 centímetros. E depois nós vamos estar cortando a saia, que é 10 centímetros, que foi o cliente pediu a gente, tá bom? Depois que a gente fizer esse corte aqui de 10 centímetros, né? Ele no futuro, né? Ele vai virar aqui, depois ele vai estar virando aqui, você vai entender, tá? Esse veio aqui, que é bem um pouco mais forte aqui, ó. Você vai ver ele acompanhando aqui e tal. Depois que a gente fizer esses 3 cortes aqui, nós vamos estar fazendo o corte da nossa cuba, tá? Para fazer a nossa cuba esculpida. Pessoal, como que eu cheguei a uma conclusão, como eu achei essa divisão aqui para colocar a nossa cuba aqui nesse centro? O que eu fiz? Eu peguei
tamanho, né, da nossa bancada, ela tem 1 metro. Então eu marquei aqui o eixo. O eixo está um pouco invisível porque eu não marquei ele com a canetinha, tá? Tá aqui o eixo aqui, ó. Vou dar só um pontinho aqui para ficar mais visível, ó. Tá vendo aí? Tá dando para ver legal? Ó, tá vendo? Esse é o eixo. O que que acontece? Eu peguei o eixo e fiz uma divisão aqui, ó. Fora da minha bancada, fora da minha cuba esculpida, vai ficar 27 centímetros, né? Pra dona do lar botar aqueles acessórios aqui em cima, escova de dente, aquelas coisas todas, creme, enxaguante bucal. A nossa cuba esculpida, ela vai ficar um total de 45, tá? Na largura, por 28,5 de profundidade, tá certo? Como é que eu coloquei isso aqui no eixo, pessoal? O segredo é isso aqui, ó. Se a minha bancada ela tem 1 metro, eu peguei e coloquei 50 centímetros, tá vendo? Da face lá do porcelanato, do final do porcelanato, pro eixo, 50 centímetros. Desse lado aqui vai ficar melhor para vocês entenderem, tá vendo? Aqui, ó, é o final, né, da nossa bancada, que vai existir o corte aqui. Então eu joguei daqui pra cá 50 centímetros. Depois que eu joguei 50 centímetros, eu dividi 45 em 2 vezes, né? Que dá 22,5. Jogando 22,5 desse eixo para um lado e para o outro, eu vou ter os 45 que eu preciso, tá certo? Então já conseguimos entender como é que chegamos a essa conclusão aqui para achar o eixo certinho da bancada. Agora aqui, pessoal, a nossa bancada vai iniciar aqui, né? Que vai existir um corte aqui, tá certo? Um corte direto aqui. Então a nossa bancada começa daqui. O que eu fiz? Eu dividi, né? Para não ficar uma parede muito fininha aqui, né? Com o mínimo que eu posso botar aqui é 5. Então eu deixei com 8 para ficar mais de segurança. Fica melhor pra gente, tá certo? Para trabalhar, para o futuro de impacto da bancada. Eu coloquei aqui, pessoal, 8 centímetros, tá? Aqui tem 8 centímetros. E daqui, tá? Para essa primeira face aqui da nossa bancada aqui, tem 10 centímetros. Adilson, por que tem 10 centímetros? Porque aqui, pessoal, é a parte que vai ficar encostada na parede, tá certo? Então tem 2 centímetros daqui para cá do nosso frontão, que vai ficar aqui. Então depois que ela tiver com fronte, né, com frontão, ou com fronte, eu não sei como é que vocês conhecem, eu vou falando no meu linguajar aqui, que você tiver dúvida, você deixa no comentário aí que eu oriento vocês por aí, tá certo? Daqui para cá tem que ficar 2 centímetros livre, tá? Por isso que eu deixei 10 centímetros aqui. Eu não deixei 8 como eu deixei daqui até aqui. Eu deixei 10 porque vai entrar o fronte, então fica 2 aqui. Então, quando tiver o fronte, vai ficar 8 no total livre, tá certo? Aí, pessoal, o que eu fiz para pegar essa divisão aqui? Eu peguei, descontei aqui, né? Eu descontei os 2 centímetros do fronte, aí ficou com 8 aqui e 8 aqui. O que sobrou por dentro foi 28,5, certo? Aqui, pessoal, esse furinho redondo é onde vai ter o furo da nossa torneira. Como é que eu achei esse furo dessa torneira? Eu acompanhei o eixo, né, que já existe aqui, né, aquele eixo que eu mostrei para vocês aí, ó, tá vendo? Já existe o eixo aqui da nossa bancada. Eu peguei a broca que eu vou furar aqui. Eu tenho 8 centímetros aqui, né? Eu coloquei a broca aqui, ó. A nossa broca ela tem 35, né? 35 milímetros. Então aqui ficou, da minha broca aqui para essa face aqui, ficou 2,3, alguma coisa assim, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Não estou considerando o final do porcelanato, tá? Eu descontei aqui os dois aqui, ó. Então dos dois, do front para cá, eu tenho mais 2,3. Ou seja, ficou dividido, tá? Nesses 8 centímetros, a broca ficou dividida no meio. Tá certo? Então eu vou estar levando para a bancada para poder fazer os cortes lá e vocês vão estar acompanhando. Tá certo? Pessoal, agora aqui já na nossa bancada de corte aqui, né? Nossa riscadeira. Uma coisa interessante aqui, pessoal,
é que vocês devem estar percebendo aí no vídeo, tá vendo? Que tem um apoio aqui embaixo, ó. Tá? Porque o porcelanato é muito longo, né? Se ele ficar aqui, ele vai ficar tombando para um lado. E na maioria das vezes eu tô sozinho na oficina, né? Pessoal, aqui que legal, ó. É um pedaço de perfil de metalão, tá vendo? Nesse caso aqui, esse aqui é 15 por 15, tá? Aquele outro lá é um pouquinho mais largo. É porque sobra às vezes das grapas que a gente usa para chumbar as nossas pias, né? Para colocar nossas pias no lugar. Aí eu tive essa ideia aqui, tá vendo? Esse apoio aqui é justamente para apoiar aquele tubo que vai dentro da parede para a bancada ficar em cima. Tá vendo aqui? Esse encaixe, esse aqui é um pedacinho de ferro U e esse aqui é uma barra roscada, tá vendo? Que você pode regular, tá? Mais alto, mais baixo, tá vendo? Aí eu utilizo também para isso aqui, ó, tá? Para poder estar apoiando o porcelanato aqui quando é muito longo. Vamos pro primeiro corte, né? Da nossa bancada. Primeiro corte, pessoal, é aquele corte que a gente está tirando 20 centímetros da peça, né? A nossa bancada tem 1 metro, então nós estamos tirando aqueles 20 centímetros, né? Que o frontão vai ser com 18, a gente vai aproveitar aqueles dois ali e vai estar fazendo a viradinha aqui, tá certo? Pessoal, segredinho, tem vídeo aí no canal explicando qual a função disso aqui, tá certo? Esse aqui é a querosene que a gente utiliza para fazer o corte. Pessoal, sempre confere as medidas, tá? Lá na frente, lá nós temos aquele gabarito lá, né? Que a gente faz a medição lá e aperta lá e não tem como ele fugir. Mas se você colocou 6 lá, tá? Medindo da vidia, a gente também tem vídeo explicando aí de como utilizar a riscadeira, tá? Se você botou 6 lá, beleza, lá vai ficar porque você apertou o gabarito. Mas aqui no final é sempre bom conferir, tá certo? Pessoal, a minha bancada aqui, a madeira empenou, ela tá um pouco em falsa, tá vendo? Aí eu utilizo uma cunha, tá vendo? Pra poder fazer um apoio aqui, ó. Essa é a saia de retorno, pessoal, de 6 centímetros, né? Já falamos sobre a saia de retorno, sobre a saia, tá vendo? Essa é de 6 centímetros. Agora nós vamos fazer a saia, né? Que é 10 centímetros.
Observou, pessoal, que no primeiro impacto que eu dei ela não quebrou? Porque a cunha estava muito para dentro. Então o porcelanato estava muito inclinado para lá, tá? Tem que ficar em nível com isso aqui, ó, com a parte metálica aqui da máquina, tá vendo? Isso aqui. Só que a madeira, a construção civil, que vem de loja de material de construção, ela empelou. Aí eu tenho esse problema com ela aqui de vez em quando. Depende muito do clima, porque a madeira também trabalha. Pessoal, se porventura vocês se perguntarem onde está aquelas marcas vermelhas, tá? As marcações eu tirei. A gente coloca aquela marcação para justamente ficar mais visível, né? O vídeo ficar bem bacana para vocês. Mas geralmente a gente marca com lápis, tá? Tá marcado com lápis aqui a cuba. Tá? Eu remarquei ela de novo com lápis para poder facilitar o nosso corte aqui. Agora nós vamos estar fazendo o corte da cuba, tá? A gente vai fazer a marcação aqui na riscadeira e depois vamos cortar com a serra mármore na bancada, tá certo? Então tá aí, pessoal, não sei se vai dar pra ver aqui, mas deixa eu ver se eu consigo acender um pouco com o lápis aqui, pra vocês verem que eu deixei já marcado aqui, ó, tá vendo? Já foi feito o corte aqui, né, na riscadeira, tá vendo essa marca pretinha aqui? É onde passou o corte da nossa riscadeira, tá vendo? Aqui eu marquei com o lápis aqui pra vocês conseguirem enxergar melhor aí, porque às vezes a claridade não ajuda. Tá vendo aqui, ó? Tem uma marcaçãozinha aqui, ó. Já acendeu um pouquinho aqui, dá pra ver, tá vendo? Aqui é a marca do nosso corte da nossa cuba. Tá certo? Agora a gente vai pra bancada de corte na serra mármore. Pessoal, o próximo passo é esse aqui, tá? É a gente fazer o furo da torneira antes de cortar a cuba, tá certo? Para fazer pressão depois que tiver ela sem estabilidade nenhuma aqui dentro. Então a gente vai fazer o corte primeiro aqui de onde vai pegar a torneira. Tá? Você vê que tem uma mangueira aqui, tem um rebolo aqui apoiando a ponta da mangueira. E aqui a gente tem um gabarito, tá? Que a gente põe um gabarito com diâmetro da broca de 35 mm. Essa broca aqui, pessoal, ela pode ser encaixada na esmerilhadeira, tá? Você fazer o uso do dimmer, se a tua esmerilhadeira não tiver controle de velocidade, você faz o uso do dimmer para diminuir a velocidade, tá certo? Esse aqui é o dimmer. A gente também tem vídeo aí explicando sobre isso. Mas eu aqui nesse caso, hoje eu vou estar usando essa daqui, tá vendo? Uma broca diamantada também,
mas eu vou estar utilizando a minha furadeira que tem controle de velocidade, tá vendo? Ó. Então eu vou começar lento e depois eu acelero um pouquinho mais, tá? Esse corte tem que ser um corte refrigerado, senão você vai queimar a broca. Pessoal, prontinho o corte, tá vendo aqui? Eu acho que eu não falei desse gabarito aqui pra vocês, tá vendo, pessoal? Isso aqui é um pedaço de porcelanato que a gente faz um furo com a própria broca que a gente vai furar ali. A gente prende ela aqui no local que a gente quer fazer a furação, pra justamente a broca não ficar deslizando pra um lado e pro outro, tá? Mas tem segredinho também, você pode trabalhar com essa broca aqui, você pode trabalhar com ela iniciando assim, tá? De lado, ó. Você inicia com ela assim e depois você vai levando ela para a posição vertical. Aí você vai comendo assim pelas laterais, tá? De lado. Mas se você puder fazer o gabarito, é bem mais prático para você que está aprendendo, tá? Para você prender. Aí você trabalha com a broca aqui dentro, não tem para onde ela correr, tá certo? Pessoal, agora a gente vai para o próximo passo, tá? A gente vai abrir a nossa boca de cuba, né? A gente vai abrir a nossa boca de cuba como a gente fala por aqui, a gente conhece assim, tá certo? A gente vai abrir a nossa boca de cuba. Pessoal, o que acontece? O segredinho aqui agora vai ser mármore, tá? Nós temos que fazer o corte onde ficou marcado a marca da riscadeira, né? O corte da riscadeira. O que acontece, pessoal? Como eu vou querer a parte de fora perfeita, eu vou cortar sempre com a minha máquina, com a serra mármore por dentro do corte, aqui ó, tá vendo? Eu vou trabalhar com ela assim. E um outro segredo para você estar cortando, pessoal, você nunca trabalha com a serra mármore assim. Sempre pro lado da peça que você não quer. Fica a parte da exaustão dela, que é a respiração dela, tá certo? Ou seja, a parte de cá do porcelanato é a parte que eu não quero. E a parte de cá, que é a parte de fora, é a parte que eu quero. E na parte que eu não quero, eu faço um pequeno inclinação assim, pessoal, ó. Tá? Com a serra mármore para poder fazer o corte, que é para justamente na hora que estiver cortando, o disco não piriricar a parte externa, tá vendo? Se eu ficar assim na posição, ó, em nível, tá vendo? Ela pode danificar o esmalte desse lado, que é o lado que eu preciso, tá? Então o lado que eu não preciso é o meu lado direito aqui, nesse caso, tá? O meu lado direito. Então ela vai ficar um pouquinho inclinada para cá e eu vou vir fazendo o corte, tá certo? Primeiro eu vou fazer a marcação com ela seco e depois na hora de aprofundar o corte, que já está mais visível, né, a marcação, aí eu vou ligar a parte da refrigeração para refrigerar o disco, tá certo? Pessoal, não se esquecer do EPI, tá? Máscara, protetor auricular, abafador, óculos. Pessoal, algumas situações a gente até permite que aconteça, que é para justamente vocês entenderem quando acontecer com vocês aí. Quando a gente trabalha com a máscara e com óculos, embaça muito o óculos, tá? Então como o corte aqui não está com a marcação do lápis, então eu estou com um pouco de dificuldade de enxergar o corte. O que eu vou fazer? Vou pegar o lápis, tá? E vou acender, vou passar aqui justamente onde está cortado, para ficar um pouco mais escuro, para facilitar a minha visibilidade, tá certo?
Olha pessoal, tá vendo? Eu já fiz a primeira marcação, tá? Com corte a seco. Agora eu vou cortar refrigerado. Agora eu vou tirar esse tampo aqui de dentro, tá certo? Pessoal, eu já aprofundei, tá? Mas o tampo ainda tá seguro ainda, tá? Ele não soltou ainda não, que agora eu vou ter que trabalhar os cantos aqui, ó. Para eu trabalhar esse canto, eu vou ter que virar ela ao contrário, tá certo? Aqui pessoal, ó, uma dica aqui, ó, tá? Já avançamos o corte aqui e o nosso tampo ainda não soltou, tá certo? Olha, eu vou pegar um pedaço de porcelanato, tá? E vou colocar nessa posição aqui, ó, na parte inferior, tá? Não fora da nossa curva, é dentro, tá? Que é para justamente quando a gente avançar um pouco mais aqui com a serra mármore, esse tampo sair assim, para cima, tá? Porque se eu colocar aqui nas extremidades, esse tampo vai sair para baixo. Então o risco dele estourar ou pirilicar o esmalte lá é bem grande, tá? Então eu vou colocar aqui no tampo, que à medida que eu fizer os cortes, esse tampo vai subir. Pessoal, se fosse uma outra situação, que fosse um porcelanato neutro sem estampa, tá? Eu já teria feito um corte aqui, ó, tá? Aqui nos cantos, e esse tampo já teria saído. Mas como eu quero aproveitar a parte interna dele, tá? Ao máximo, para poder acompanhar os veios do porcelanato, então eu preciso desse tampo aqui perfeito, tá? Saindo de forma perfeita, sem fazer aqueles cortes aqui na lateral. Em uma outra oportunidade vocês vão estar vendo a gente fazer, se for um porcelanato que não tem estampa, sem veio, aí eu vou explicar para vocês. A gente vai fazer um cortezinho aqui, tá? Aqui reto aqui, ó, nos cantos, aí esse tampo sai fácil. Assim é um pouco difícil porque eu preciso desse tampo inteiro. Beleza, pessoal, certifiquei se ele não está aqui entre uma peça e outra, né? Ele está exatamente aqui, ó, nesse tampo aqui, tá? No tampo interno. E a gente agora vai dar mais uns cortes por aqui para poder soltar esse tampo. Pessoal, olha, observa aqui mais um segredinho, ó. Eu coloquei umas cunhas aqui, tá? Mas ela tá folgada, ela não está encostando no porcelanato. Ela tá com uma folga, para justamente evitar o grande impacto que vai acontecer aqui quando esse tampo soltar, tá? Então nos quatro cantos, ó, eu coloquei uma palmeta, tá? Uma cunha, né? Vocês, como você conhece, pode ser essa daqui também de nivelador de porcelanato. Eu não encostei ela, tá certo, pessoal? Eu deixei uma folguinha aqui, ó. Existe uma folga aqui, ó. É só para evitar o impacto maior quando esse tampo aqui soltar, tá certo? Nos quatro cantos tem essa cunha. Pessoal, vou estar trabalhando sem a máscara porque o nosso corte aqui é úmido, tá? Então não tem poeira. Pessoal, já aconteceu aqui, tá? Pelo tato aqui da máquina trabalhando, eu já percebi que ela já deslocou aqui, tá? Eu já percebi o impactozinho aqui. Agora eu vou pro outro lado, tá certo? O outro lado ainda tá pegado ainda. Desconsidera o dog aí que é meu amiguinho aqui, tá? Ô Fred, tu vai atrapalhar a galera aí, Fred. Aqui, ó, já tá solto o nosso tampo, tá vendo aqui, ó? Ó, eu sei que alguma coisa às vezes é difícil vocês perceberem pelo vídeo, tá? Mas o que eu puder sempre estar passando pra vocês, eu vou dar sempre o meu máximo, tá legal? Aqui, ó, já tá solto o nosso tampo, ó. Já aconteceu aquele impactozinho, tá? A peça apoiou em cima das cunhas, tá? Porque é um risco muito grande também, porque ela tá calçada aqui embaixo do meio, né? De ela dar aquele impacto muito forte, né? Porque é uma distância de 1 centímetro, né? Uma espessura de 1 centímetro
de impacto que ela vai receber. Então, para não receber um grande impacto, você divide a altura. Você põe a cunha, deixa um espaçozinho de 0,5, né, que é meio centímetro. Aí ela vai dar só aquele estalozinho e o tampo vai sair. Agarrou por causa da água. Aqui, pessoal. Olha o tampo, ó. Eu vou aproveitar essas duas laterais aqui, ó. Tá vendo? Essas duas laterais aqui eu vou aproveitar para justamente acompanhar esses V's aqui, ó. Essa parte aqui, né, que é a parte que vai ficar de frente da cuba esculpida, ela ficou toda branca. Então eu vou aproveitar as duas partes laterais para poder justamente acompanhar esse V aqui para ficar mais bacana no nosso projeto. Vou estar virando aqui para meus amigos e minhas amigas acompanhar aí para ver como é que ficou por baixo. Tá vendo aí, pessoal? A nossa cuba ficou certinho, tá? Agora é só fazer os ajustes. Aqui eu cortei pelo lado interno do corte da riscadeira. Aí é aquele pequeno piriricado que fica aqui do corte da riscadeira. Agora é só passar o rebolo aqui, fazer um ângulo de 45 graus aqui dentro e começar a montar minha cuba. Pessoal, mais uma vez fico agradecido aqui por estar acompanhando a gente, assistindo o nosso canal, tá certo? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Ativa o sino de notificação, que toda vez que a gente lançar um vídeo aqui no canal, vai chegar para vocês aí, tá certo? Compartilhe com seus amigos, vamos ajudar esse canal a crescer, tá? Tem muita coisa boa pela frente para passar para vocês ainda, muito conhecimento. Graças a Deus eu tenho um tempo muito grande assim de experiência de trabalho, então tudo que eu sei eu vou passar para vocês, não vou esconder nada, tá certo? Passar tudo que eu sei, e se eu esquecer, você deixa nos comentários. Que aí eu vou estar tirando a dúvida de vocês, ou com conteúdo, ou respondendo através de um comentário, tá certo? Pessoal, muito obrigado, tá? Deus abençoe a todos, um abraço.